Agradecemos a todos que aqui se encontram. Todas as vezes que nós enfrentamos as dificuldades naturais, renunciamos aos nossos compromissos, abandonamos o conforto numa noite fria para dedicar tempo a refletir acerca de Jesus. É um sinal de que o amadurecimento que buscamos, que desejamos, já se opera em andamento em nosso patrimônio moral, o que nos dá valor e importância para estarmos aqui reunidos. Aos espíritos amigos que nos sustentam, e a eles recaem verdadeiramente todos os méritos de qualquer coisa que possamos realizar. Particularmente a minha companheira, pela presença que garante a continuidade dos compromissos que abraçamos. Muito grato. Trabalhamos. Simeão. O velho Simeão citado no Evangelho do médico Lucas, aflito e angustiado, toma nos braços Jesus, ainda criança, e distanciados de José e Maria lhe questiona: Celeste infante, por que escolheste a palha humilde da manjedoura, se vieste representar aos interesses do Senhor da terra? A criança sorri. Simeão, motivado pelas próprias angústias, prossegue dizendo: por que não nasceste vestindo a púrpura imperial, que lhe daria poderes para influenciar a vida dos simples, dos humildes? Por que não nasceste na linhagem de Augusto, o divino, o que da mesma forma lhe daria poderes para conduzir as massas, influenciar os nobres? Responda-me, criança celeste, como pretendes advogar pela causa do flagelado povo de Israel? Por que não nasceste vestindo a toga dos magistrados, o que lhe permitiria circular dos poderosos aos gladiadores sem maiores problemas? Responda-me, celeste infante, como pretendes representar aos interesses do nosso Pai? A criança lhe fixa os olhos. Simeão reflete, impulsionado ainda pelas mesmas sensações, ainda prossegue dizendo: por acaso vais circular entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria que conduzirão as massas? Improvisarás ainda discursos tão eloquentes que farão calar-se os grandes oradores de Atena e Roma? Ou edificarás ainda templos de pedra, onde ricos e pobres aprenderão juntos como serem irmãos? Responda-me, criança divina, como pretendes representar aos interesses do nosso Pai? Jesus levanta a sua pequena destra, a sua pequena mão direita infantilizada e no impulso natural a qualquer criança, bate seguidas vezes no peito envelhecido de Simeão, já a caminho do túmulo. E só depois de morto ele pode entender que Jesus não lhe deixara sem resposta, mas vinha das alturas infinitas para representá-lo, não nas instituições humanas, respeitáveis, mas efêmeras, mas que vinha da casa do nosso Pai para representá-lo no coração do homem. Jesus cresce, se torna um homem, um adulto, na verdade o maior de nós, e é considerado como sendo portador de um comportamento estranho, tão estranho que o próprio Evangelho dedica um capítulo inteiro para grafar o perfil psicológico de Jesus com o título de Estranha Moral. Mas por falarmos do Evangelho é fundamental salientar de que estamos em plena comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E é seguramente a obra mais importante do planeta, porque pode, isoladamente de qualquer outra, conduzir o homem da situação em que se encontra à felicidade desejada. Então, certamente, o Evangelho é a obra mais importante do planeta. Mas voltando à nossa história, ele dedica um capítulo especial para traçar o perfil de Jesus com o nome de Estranha Moral. Estranha era naquela época, estranha prossegue sendo até hoje. Acreditam os amigos
que Jesus dizia coisas tão estranhas, mas tão estranhas, como se não há males que não sejam perdoados, de que ninguém está divorciado da paternidade divina, independente dos constrangimentos que venha a experimentar todos nós. Inquestionavelmente, era um comportamento estranho. Jesus dizia coisas tão estranhas que, acreditem se quiser, ele dizia desde aquela época que nós deveríamos amar até mesmo aos inimigos, quando até hoje temos dificuldade em amar aos amigos. Uma estranha moral, estranha naquela época, estranha prossegue sendo até hoje. Então ele se torna um homem, um adulto, e dos seus diálogos, dos seus discursos, nutrem-se todas as grandes filosofias e religiões do mundo. Entretanto, para a noite de hoje, nós escolhemos uma única expressão de Jesus para estudar e refletir. Tanto a apresentação de hoje como a obra que da mesma forma trazemos aos amigos, que tem como título Você é o humor que você tem, estão cintilando em torno dessa única expressão de Jesus, a qual iremos estudar, onde ele diz: tenho-vos dito isso, se referindo ao Evangelho, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Expressão essa registrada no Evangelho de João, ao capítulo 16, ao versículo 33, e como o nosso grande intento é estudá-la, eu convido os amigos para retornarmos e paulatinamente a analisarmos em partes. Então Jesus prossegue dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Material é aquela paz que nós sentimos quando finalmente conseguimos comprar a casa, quando finalmente trocamos de carro, é aquela paz que nós sentimos quando finalmente o nosso filho entra na faculdade, a mesma paz que vai embora tão logo chega o primeiro boleto. É aquela paz material, assentada nas coisas, é aquela paz que sente a jovem quando finalmente consegue casar-se, sem observar que a seu lado caminham outras que aguardam a paz logo após o divórcio. É a paz do mundo, a paz condicional, e não é dessa que ele se referia. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. E a paz sediada em Jesus é a paz pela paz. É a paz a troco de nada, ou apesar de tudo, como queiram. É a paz pelo simples privilégio de estarmos vivos. É a paz a troco de barganha alguma, e essa temos ainda dificuldade de experimentar. Mas é a grande ânsia da criatura humana. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. E prossegue dizendo: no mundo tereis aflições. E é necessário interrompermos mais uma vez. Esta expressão data de mais de 2000 anos. No mundo tereis aflições. Mas perceberam os amigos que cada vez que uma aflição surge no nosso caminho, na nossa frente, nos comportamos como se fôssemos pegos de surpresa. Percebeu? Já não. A gente diz, mas logo agora, mas da vida é em desafiar o homem para nos fazer crescer, amadurecer. Então, resolvido um problema, aguarde outro, porque ela está programada para garantir o nosso desenvolvimento moral, intelectual e espiritual. E ele prossegue dizendo: no mundo tereis aflições. Mas nos oferece o norte, um caminho, quando diz: tende bom ânimo, que eu venci o mundo. E quando Jesus afirma de que ele venceu o mundo, sendo para nós um exemplo, quer nos dizer que nós venceremos também. No entanto, observe os amigos que para isso Jesus coloca uma única condicional. Para vencer o mundo, ele coloca uma única condição: tende bom ânimo. Foi assim que eu venci o mundo, assevera Jesus, nos apresentando a teoria, a ideia, a base de que é fundamental que o espírito aprenda a enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades com ânimo elevado, pelo entendimento de que tudo o que acontece conosco sempre obedece a uma lei de justiça.
tudo está certo como está. É sinal de confiança em Jesus. Quando a dificuldade vem e a enfrentamos com ânimo elevado, com bom humor, é sinal de que entendemos de que Jesus não permitiria que sofrêssemos um instante sem que este sofrimento não fosse pautado em leis de justiça e de utilidade. Tem de bom ânimo. Foi assim que eu venci o mundo. E alguém poderia já de início contestar dizendo: você deve estar enganado. Sabe por quê? Eu vivo de mau humor, eu vivo desanimado, eu não tenho ânimo para nada, mas quando vem a prova, a expiação, eu passo do mesmo jeito, é ou não é? Não é, espírita. O que acontece é que nós somos atropelados pela prova, atropelados pela expiação, mas vencer que é a finalidade, isso não vencemos coisa alguma. Ou acreditam os amigos, quando, por exemplo, por prova, expiação, tanto faz, você fica desempregado, perde o emprego e por causa disso começa a ofender e magoar todas as pessoas que estão à sua volta. Acreditam que venceram alguma prova, que venceram alguma expiação. Ou quando, por exemplo, prova e expiação tanto faz, a saúde vai, a doença vem, ficamos presos na cama e por causa disso transformamos no inferno a vida de todos aqueles que vivem ao nosso lado. Acreditam que venceram alguma prova, que venceram alguma expiação? Claro que não. E por causa disso, observamos agora que passamos incontáveis vezes as mesmas provas, as mesmas expiações, porque na verdade nunca vencemos coisa alguma. Fazer o que então? Como eu faço para sair desse ciclo doloroso das reencarnações sucessivas? Eu não sei, mas desconfio que é algo mais ou menos assim. No mundo tereis aflições. Mas a gente vem do centro e pede para os espíritos fazerem justamente o que nós viemos fazer. E é por isso que os nossos romances espíritas, quem gosta de romances sabe que existem muitos, uma infinidade deles que são mais ou menos iguais. Já viram isso ou não? O espírito está louco para chegar no centro, para chegar no médium, para chegar no espírito, para perguntar por que é que ele sofre. Ele quer saber por que ele sofre, até que ele finalmente consegue chegar no espírito e conta toda a sua desgraça. E a gente é bom para contar desgraça, percebeu ou não? Quando a gente vai contar desgraça, a gente ilustra tanto que a desgraça fica longa. É que a nossa intenção é que a resposta do espírito seja proporcional ao tamanho da desgraça. Então a gente conta com riqueza de detalhes para ver se a resposta também é longa. Tem uns que começam assim: tudo começou quando eu nasci. Aí você já sabe que a conversa é longa. E a gente capricha na desgraça esperando uma resposta proporcional. E os espíritos respondem mais ou menos assim para todo mundo: paciência, irmão. Me dá uma tristeza escutar isso, né? Eu já ouvi isso tantas vezes que eu não sei vocês, mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei. Que um dia pode demorar, mas um dia eu vou ser orientador espiritual de alguém. Só para no dia que a vida dele estiver pegando fogo, eu quero aparecer. Só para olhar para a cara do indivíduo e falar: paciência. A gente é assim. E nem Chico Xavier escapou desse impulso de querer que os espíritos resolvam os nossos problemas. Nem ele. Não me reporta ao Chico Xavier que conhecemos hoje. Não. Mas Chico Xavier no início do seu messianato de amor, conhecendo o Evangelho, conhecendo Emmanuel, lá no início da sua trajetória, onde conta também na sua história, de que Chico passava um período de profunda angústia, de imensa dor. Chama Emmanuel e lhe diz: Emmanuel, experimento um momento de grande angústia. Gostaria de te contar o meu problema e que você fosse a esferas superiores para me trazer uma resposta. Observemos que Emmanuel não servia. E Emmanuel, entendendo Chico, e no impulso de humildade, falou: tudo bem, Chico, qual é o problema? Como se não soubesse.
E Chico conta toda a sua desgraça, conta igual a gente conta, detalhe por detalhe, esperando uma resposta longa. Conta toda a desgraça e Emmanuel diz, tudo bem, eu vou procurar uma resposta. E foi. Os dias se passaram e um dia Chico vê Emmanuel ali por perto e diz, Emmanuel, trouxe a minha resposta? Trouxe, Chico. Vai dar agora? Vou. Então pera um pouquinho. Vou buscar papel e caneta para anotar tudo. Não queria perder uma vírgula, um ponto. Fui pegar papel, caneta, se arrumou na mesa, preparou para escrever, não queria perder nada, disse para Emmanuel, pode falar, Emmanuel. E Emmanuel disse, Chico, procurei Celina, que atende às necessidades da nossa mãe. Contei todo o seu problema para ela e ela mandou te trazer a resposta. Posso falar? Pode levantar? Tá pronto para escrever, queria perder uma vírgula. Pode falar. Vou dizer então, o seguinte, Chico. Isso também passa. Aí escreveu. Isso também passa. O que mais? Não, só isso, Chico. Só isso. Ah, isso serve para coisa boa e para coisa ruim. Dizendo com vontade dele. Isso também passa. E eles fazem, sabe por quê? Porque a gente pede para eles fazerem aquilo que é de nossa responsabilidade fazer. Queremos esperar apenas. A gente fica pensando por que a gente sofre, é impressionante, né? É uma pergunta de resposta tão simples que hoje eu vou fazer com vocês um trabalho especial. Eu vou revelar por que é que vocês sofrem. Estão prontos para saber? Se alguém não quiser saber, tampa o ouvido, por favor, que hoje eu vou revelar. Porque eu não conheço você, nem você, nem você e nem você, mas eu sei por que é que vocês sofrem e hoje eu vou revelar. Vocês sofrem porque não são bons. Ponto. É só isso? Só isso. Como é que você sabe? Porque é pelo mesmo motivo pelo qual eu sofro. Ainda não sou bom. Ponto. Ah, mas não é porque na outra vida eu era um lord inglês cheio de escravo. Não, esquece, é tudo conversa. É porque não é bom que a gente sofre. Ponto. Não tem mais nada. Podemos até querer saber os detalhes disso, mas é perfumaria. Pouco importa. Sofremos porque não somos bons. Ponto. Mais nada. E tem gente que quer saber o que foi. Eu estou tentando esquecer, tem gente que quer lembrar. O que é isso, gente? Olha para frente. Temos que olhar o futuro que nos aguarda. Reconheça em si aquilo que ainda deve ser transformado, melhorado. Caminha para frente. Não perde tempo com isso não, em querer saber o que você foi. Constrói o que você deseja ser. Essa é a proposta da vida. E como eu vou fazer isso? Simples. No mundo tereis aflições.